Olá, pessoal. Esse trabalho terá como tema a atualização dos aspectos clínicos e genéticos da epidermose bulhosa hereditária. Esse grupo é composto por Antônia Thalia Campelo, Laila Carvalho Benevides e Luiz Henrique Rios. Eu vou começar fazendo a introdução a respeito do assunto, falando sobre a epidermose bulhosa simples. Dando continuidade, Laila vai falar sobre a epidermose bulhosa juncional e logo em seguida Luiz vai falar sobre a epidermose bulhosa distrófica, a epidermose bulhosa de Kingler e vai finalizar a apresentação falando um pouco sobre os diagnósticos dessas doenças. Antes de falar da epidermose bolhosa em si, a gente achou interessante trazer a composição do citoesqueleto, porque a epidermose bolhosa, como a gente vai ver posteriormente, ela está relacionada aí com a alteração nos genes que codificam algumas dessas estruturas. Falando sobre a estrutura morfológica da célula, a gente encontra os filamentos intermediários, que são fibras em formato de cabo, que garantem a sustentação e a resistência da célula. A gente encontra os microtúbulos, que são cilindros formados por proteínas globulares, as tubulinas alfa e beta, né? E esses microtúbulos estão relacionados ao transporte de algumas estruturas dentro da célula. E a gente tem os filamentos de actina. Os filamentos de actina são filamentos formados por proteínas globulares de actina G. E quando a gente pensa em actina, a gente sempre lembra em contração muscular, mas os filamentos de actina também estão relacionados com a forma da célula e com a motilidade da célula. E quanto à ancoragem, a gente encontra os desmossomos, que estão aí relacionados com a ancoragem célula a célula, e os hemidesmossomos, que fazem a ancoragem da célula com a lâmina basal, né? Aqui na imagem a gente encontra em amarelo a lâmina basal, aqui a gente já encontra o hemidesmossomo, né? Juntando a célula a essa lâmina. A gente vê em rosa, sempre rente à membrana, e principalmente concentrada ali no córtex da célula, a gente vê os filamentos de actina. Em verde, essas estruturas verdes alongadas são os microtúbulos. Essas estruturas verdes pequenininhas aqui, a gente encontra os desmossomos, né, fazendo a ancoragem de uma célula com outra célula, e em azul, espalhados aqui pela célula, fazendo aí uma sustentação e a resistência para essa célula, a gente encontra os filamentos intermediários. A epidermose bulhosa, ela está aí envolvida com a alteração de pelo menos 16 genes, e esses genes deveriam codificar estruturas responsáveis aí pela estabilidade mecânica da epiderme e da zona da membrana basal. Algumas dessas estruturas a gente consegue verificar aqui na imagem. Quando essas estruturas são prejudicadas, quando elas são comprometidas, há uma fragilidade maior da pele. Então, diante de mínimos estímulos mecânicos, vai acontecer aí uma resposta inflamatória na região e vão aparecer bolhas e erosões na pele e nas mucosas, né? A gravidade da epidermose vai depender da profundidade na qual a estrutura que foi comprometida se encontra. Então, se é alguma estrutura aqui relacionada à estabilidade mecânica da epiderme, vão aparecer bolhas e erosões, mas se for em uma camada mais profunda, podem aparecer até ulcerações. A epidermose bulhosa simples está relacionada à alteração em pelo menos 7 genes, e entre esses 7 genes, os principais que a gente pode citar é o KRT5, que vai codificar a queratina 5, o KRT14, que vai codificar a queratina 14. Essas duas queratinas são importantes porque elas compõem os filamentos intermediários, que, como eu disse anteriormente, contribuem aí para a sustentação e para a resistência da célula. Além disso, a gente consegue verificar alterações no gene PLEC, que vai codificar a proteína plectina, que é essencial para a organização do citoesqueleto. Mas como é que ela vai participar dessa organização do citoesqueleto? A plectina ela vai interagir com filamentos de actina, microtúbulos e filamentos intermediários de actina, que são os 3 principais componentes do citoesqueleto, promovendo aí a junção entre eles. E, além disso, quando ela interage com os filamentos intermediários, ela consegue ancorar eles aos sítios estratégicos, que, no caso, são complexos de ancoragem, né? Hemidesmossomos, desmossomos. Aqui na imagem, a gente vê a plectina associada a um hemidesmossomo, ancorando os filamentos intermediários de actina, que são compostos pela queratina 5 e queratina 14. Quanto a essas queratinas, o que é que eu tenho a dizer? Os filamentos de actina eles vão se organizar, se inserir nos desmossomos e nos hemidesmossomos, e a sua estrutura e a sua organização vão servir para garantir uma estabilidade mecânica para a célula. Aqui a gente consegue ver a estrutura de um filamento de queratina, né?
Em L1, L12 e L2, a gente vê domínios de ligação. Os domínios de ligação são locais onde vai acontecer a ligação com outros compostos e esses domínios vão possuir ações bem específicas da proteína e eles aparecem de uma forma bem compacta. Uma variação desses domínios não vai trazer grandes modificações na conformação da proteína, então não vai trazer uma vulnerabilidade tão grande assim para o paciente, e dessa forma a epidermólise não vai aparecer por todo o corpo, porque o paciente não vai estar com a pele tão sensível assim. Vai aparecer só nos locais onde a gente vê mais atrito, onde a gente vê mais trauma mecânico, que são, no caso, a mão, a sola do pé. Então, essa epidermólise aqui relacionada aos domínios de ligação, a variação nos domínios de ligação, a epidermólise simples localizada. Os segmentos são trechos aí da alfa-hélice que não possuem essas mesmas características dos domínios, estão representados aí por um A, um B, dois A e dois B, né? E uma variação neles pode causar epidermólise bulhosa simples intermediária. Por quê? Porque uma variação nessas partes, né, da alfa-hélice já vão trazer uma modificação maior na conformação da proteína. Consequentemente, a pele vai ficar mais frágil e vai haver uma vulnerabilidade maior naquele paciente, as bolhas vão poder aparecer por todo o corpo, só que elas não vão aparecer de uma forma tão grave porque elas não vão estar aglomeradas. Já quando a gente fala de modificações, aí, variações dos motivos altamente conservativos, o que são esses motivos altamente conservativos, primeiramente? Né? São as extremidades aqui da proteína que têm dobramentos característicos para permitir que essa alfa-hélice consiga se juntar com outros segmentos polipeptídicos. E aí, se acontece alguma variação no motivo altamente conservativo, essa alfa-hélice não vai conseguir se ligar com outros segmentos polipeptídicos e, consequentemente, toda aquela rede, né, que a gente observou do citoesqueleto vai estar comprometida. Essa epidermólise bulhosa simples, ela já vem de uma forma gravada e ela é caracterizada por bolhas que aparecem aglomeradas e podem até causar hemorragias. Aqui a gente vê alguns exemplos da epidermólise bulhosa simples. De A a C, a gente vê a epidermólise bulhosa localizada, como eu disse, as bolhas aparecem principalmente nas mãos e nos pés. A gente vê de D a F a epidermólise bulhosa simples intermediária, né, com bolhas aí espalhadas pelo corpo, mas não aglomeradas. E de G a I, a gente encontra a epidermólise bulhosa simples grave. A gente vê aqui, né, bolhas aglomeradas em uma só região, trazendo uma sensibilidade maior, né, a essa parte do corpo. E nessa região, tanto a incidência de infecções é muito alta, como podem acontecer as hemorragias, como eu já mencionei. Agora eu vou passar a palavra para minha colega Laine, que vai falar um pouco sobre a epidermólise bulhosa juncional. Meu nome é Laila e vou dar continuidade ao artigo com a epidermólise bulhosa juncional. Essa variante é caracterizada principalmente pela formação de bolhas dentro da lâmina lúcida da pele. A lâmina lúcida é essa região aqui que faz a conexão entre a derme e a epiderme. Nela existem alguns componentes, como a integrina alfa-6 beta-4, o colágeno 17 e a laminina 332. Esses componentes terão a função de juntar a epiderme com a derme. Entretanto, algumas pessoas têm variantes patogênicas nos genes que codificam essas proteínas. Isso pode ocasionar a não expressão dessa proteína ou a expressão parcial. Então, os indivíduos que são acometidos por essas variações genéticas, eles vão ter uma maior suscetibilidade a traumas mecânicos na pele, porque quando você não tem essa junção aqui, elas são responsáveis muito pela integridade da pele e pela proteção aos traumas mecânicos, assim como responsáveis pela junção entre essas camadas. Então, os indivíduos que são acometidos pela epidermólise bulhosa vão ter justamente essa ausência ou expressão parcial de proteínas. Isso ocorre principalmente nos genes LAMA3, LAMB3 ou LANC2. Dando sequência, um dos componentes citados anteriormente foi a laminina 332. Ela é uma das principais proteínas que faz parte dessa junção, é constituída por cadeias alfa-3, beta-3 e gama-2 e são codificadas pelos genes citados anteriormente também, que são o LAMA3, LAMB3 e o LANC2. Principalmente o LAMB3, porque é ele que vai formar a cadeia beta-3 da laminina. Então, quando você tem as mutações nesses genes, elas podem se dar de formas mais graves, como as variantes nulas, nonsense e frame shift, que são variantes, respectivamente, de perda de função, de substituição do códon de parada prematura, e também da alteração da fase de leitura.
Isso vai ocasionar a não expressão dessa proteína. Ela não vai se formar e o indivíduo vai ter a sua completa ausência, o que vai ocasionar a forma mais grave da expressão da epidermólise bolhosa juncional. Já nas formas mais leves, o indivíduo pode apresentar as variantes missense e inframe. Elas serão, respectivamente, a substituição de aminoácidos ou as variantes in situ splice que não vão alterar a fase de leitura. Isso vai ocasionar em uma expressão parcial e uma codificação parcial dessa proteína, o que vai ser uma forma mais branda da doença. Essa proteína, ela é essencial para a junção da epiderme e derme, porque ela é uma ponte molecular. Essa proteína é essencial para essa conexão da epiderme com a derme, principalmente porque ela vai se conectar a esses queratinócitos basais. Aqui nós podemos ver os queratinócitos basais e a laminina que vai se conectar a eles. Para isso, ela vai interagir com a integrina alfa 6 beta 4, aqui, nos hemidesmossomos, e com a integrina alfa 3 beta 1 nas adesões focais. Aqui nessa parte dos queratinócitos basais, nós vamos ter esses hemidesmossomos e nele nós vamos ter proteínas específicas, como por exemplo a plectina aqui, que já foi citada, a integrina alfa 6 beta 4 e essa BP 230. Todas elas são proteínas que vão auxiliar nessa junção entre camadas. Para fazer a conexão com a derme, a laminina vai se juntar ao colágeno 7 nas fibrilas de ancoragem. Aqui são as fibrilas e vai ter colágeno 7, do tipo 7 nela. A lamina vai se conectar a essas fibrilas de ancoragem e vai garantir a adesão a essas membranas. Ó. Então, aqui vai ter desse lado os queratinócitos basais e as adesões focais, e desse outro lado vai ser as fibrilas de ancoragem. Então, a laminina ela é essencial nesse processo de adesão entre as camadas. O colágeno do tipo 17 vai ter uma função essencial, que vai ser conectar os filamentos intermediários de queratina à membrana basal. E ele vai fazer isso por meio das proteínas hemidesmossomais citadas anteriormente. No caso, a integrina, a ABP230 e a plectina. Então, esses são os filamentos de queratina. E o colágeno 17, que é esse aqui, vai fazer essa função de juntar a queratina à membrana basal. O colágeno tipo 17 é codificado pelo gene COL17A1. E as variações patogênicas desse gene, na codificação dele, vai resultar no espectro variável de fenótipos. Os níveis de expressão vão ser diretamente relacionados à expressão clínica da doença. Ele vai se conectar às proteínas hemidesmossomais por essa extremidade, que é a extremidade N-terminal, que vai ser citoplasmática. A outra extremidade vai ser a C-terminal. Ela vai atravessar a lâmina lúcida. Então, aqui a gente vai fazer a ancoragem e a conexão da queratina por meio desse colágeno 17. O último dos integrantes a ser abordado da lâmina lúcida são as integrinas alfa 6 beta 4 e alfa 3 beta 1. Eles são polipeptídeos transmembrana, que vão ficar localizados aqui no centro dos hemidesmossomos e vão fornecer a resistência mecânica já citada para a pele e também para as membranas mucosas. Essa resistência mecânica é essencial para você manter uma pele íntegra. Entretanto, nesses pacientes que vão apresentar epidermólise bolhosa, a ausência ou então a expressão parcial dessas integrinas vai fazer muita a diferença na formação dessas bolhas na lâmina lúcida. Então, quando você tem pouca ou a ausência dessa integrina, vai ser muito mais fácil desenvolver as bolhas e a clivagem características da epidermólise bolhosa juncional. A integrina ela é codificada por alguns genes e as suas variantes patogênicas, como o ITGA6 e o ITGB4, que vão codificar ela, apresentam fenótipos heterogêneos. Isso significa que pode ser de forma mais branda ou também apresentar uma forma bem mais severa. Foi descoberto recentemente que o gene que codifica a subunidade alfa 3 da integrina alfa 3 beta 1, ele tem se associado com a epidermólise bolhosa juncional, tendo também um envolvimento respiratório renal. Apesar de saber da importância da adesão entre epiderme e aderme, seja nas membranas mucosas ou na pele, ainda não se sabe os mecanismos moleculares que estão interligados nesse processo respiratório e renal. Esses genes e todas essas proteínas codificadas por eles vão ter a expressão justamente nesse tocante, que são os subtipos clínicos da epidermólise bolhosa juncional. Vai ser a expressão deles no paciente. Então, nós vamos ter alguns subtipos dessa doença, variando nas suas expressões, seja grave até uma forma mais branda. A epidermólise bolhosa grave, o paciente, no caso, vai apresentar uma fragilidade muito grande na pele e nas mucosas. Aqui a gente vê desde criança, desde recém-nascido, o indivíduo já começa a apresentar esses sintomas. Então, o paciente vai apresentar perda de proteínas, fluido, ferro, e isso vai ocasionar muita suscetibilidade a infecções. Vai ocorrer principalmente pela completa ausência da laminina 332, que foi citada como essencial nessa junção da epiderme e da derme.
Outra variação dos subtipos é a epidermólise bolhosa intermediária. Nela você também vai ter uma distribuição generalizada dessas bolhas, mas, diferente da epidermólise bolhosa grave, essas bolhas vão cicatrizar e vão deixar uma hipopigmentação no local. E ela é causada por uma expressão reduzida da lamina 332 ou do colágeno 17. Outros tipos de epidermólise bolhosa são uma localizada, que vai se apresentar com a distrofia ou ausência das unhas, a hipoplasia do esmalte dentário e uma tendência ao desenvolvimento de cáries. Essa tendência ao desenvolvimento de cáries pode se dar principalmente por conta da mudança do pH do indivíduo. Então, você vai ter uma suscetibilidade maior às cáries. Ela vai se dar nas extremidades. Então, você pode ter, nesse caso aqui dessa foto, é possível observar a distrofia e a ausência das unhas no paciente. A epidermólise com atresia pilórica vai ter uma distribuição muito generalizada das bolhas e uma ausência congênita da pele, além da letalidade. Então, como podemos ver, a epidermólise bolhosa juncional vai ter meio que um extremo entre os seus fenótipos e a sua expressão. Enquanto uma você vai ter apenas uma ausência de unhas, na outra a letalidade precoce ocorre. Essa epidermólise, essa variante, que é a com atresia pilórica, ela vai ser causada por alterações nos genes que vão codificar a integrina alfa-6 beta-4, que, como foi citada, é essencial para a ligação dos endosmossomos com a membrana basal. Agora eu vou passar a palavra para Luiz, que dará sequência às discussões do artigo. Meu nome é Luiz Henrique e agora a gente vai falar da epidermólise bolhosa distrófica, ou EBD, para ficar mais simples. Qual é a diferença dela para a epidermólise bolhosa simples e a juncional que a Laila estaria falando? A característica principal dela é que, nesse caso, a clivagem da pele ocorre na região da sublâmina densa, porque a própria EBD é caracterizada por uma alteração no gene COL7A1, que é o único gene que vai codificar os percussores do colágeno tipo 7, que, por sua vez, é o principal constituinte das fibrilas de ancoragem. E aí, então, qualquer alteração nesse gene, de forma significativa, vai modificar o colágeno tipo 7, e, consequentemente, as fibrilas de ancoragem, e, consequentemente, a função delas é a adesão da sublâmina densa. E aí, uma alteração na sua função não vai ter uma adesão suficiente, o que vai permitir a clivagem dela, e aí a gente vai ter os sintomas, podendo variar desde uma leve distrofia de unhas ou até mesmo a morte prematura, dependendo do tão significativo que faça a alteração do gene. Como que ocorre essa formação das fibras de ancoragem? Como eu falei, né, o gene COL7A1 codifica os percussores do colágeno 7, nesse caso, polipeptídeos de colágeno pro-alfa-1. Esses polipeptídeos têm uma estrutura que inclui o domínio colagenoso, que é essa parte mais helicoidal, C-, e uma parte não colagenosa, que é essa bolinha vermelha, N-. Quando há a junção de 3 desses polipeptídeos, a parte colagenosa deles se dobra, formando uma tripla hélice, também indicando que houve a formação do monômero de colágeno 7. Aí o que acontece? Quando 2 desses monômeros ficam nessa formação de dímeros antiparalelos, vamos ter a remoção das extremidades C e, consequentemente, a junção de outros pares de dímeros antiparalelos, formando uma fibrila de ancoragem. Como que ela funciona? Ela vai estar estabilizada aqui no meio e as partes N-, as bolinhas vermelhas, vão poder se aderir tanto à lâmina densa quanto à derme subjacente, estabilizando a adesão entre elas. E aí, então, qualquer malformação por uma mudança de aminoácido, o que vai causar uma mudança de estrutura e, consequentemente, de função, tanto do colágeno, ou no processo da formação da fibrila, ou do monômero de colágeno pelos polipeptídeos, vamos ter uma adesão não suficiente, podendo causar uma clivagem da pele, e aí, por si, dependendo da gravidade dessa mutação, os subtipos da EBD. Eu vou falar dos subtipos da EBD recessiva, ou EBDR, porque são os mais explicitados no nosso artigo. Quais são eles? O grave, intermediário e a localizada. Isso em forma decrescente da própria gravidade dos sintomas. A EBDR grave ela é causada por variantes de códon de parada prematura em ambos os alelos do gene COL7A1. Ou seja, quase nem há uma formação das fibrilas de ancoragem. Por isso que é uma forma tão grave. Nem tem o mínimo de resquício de adesão das paredes. Já a forma intermediária, ela é frequentemente causada por variantes heterozigose composta, ou seja, uma variante de códon de parada prematura, ou substituição de aminoácidos, por exemplo. Então, a gente pode até haver as fibras de ancoragem, mas a mudança conformacional foi um pouco significativa já e vai causar ainda sintomas bem graves. Já a forma localizada, geralmente está correlacionada a variantes que afetam minimamente a formação das fibrilas de ancoragem, reduzindo sua expressão ou por meio de uma leve alteração conformacional. Então, a gente tem ainda uns sintomas que vão influenciar na vida da pessoa de forma negativa, mas a fibrila ainda pode se assemelhar um pouco à sua função ao que deveria. Então, a gente não vai ter
um sintoma tão grave, uma clivagem tão grave da pele, quanto na grávida intermediária. Nesse caso aqui, um EBDR localizado, por exemplo. Eu também vou falar da epidermose bolhosa de Kindler, ou EBK. Qual é a principal característica dela? É que a epidermose bolhosa, por si só, é uma doença que é difícil de diferenciar os seus subtipos. Mas a EBK ela vem para complicar mais ainda. Por quê? Porque a principal característica dela é que ela pode ocorrer nas 3 camadas. Então, ela ainda é mais difícil ainda porque ela meio que mimetiza os outros tipos de epidermose bolhosa. E ela, assim como as outras, também pode levar desde a distrofia de unhas ou até mesmo a morte prematura. Mas ela tem algumas distinções que permitem que a gente saiba que é realmente ela e não as outras. Quais são elas? Nós temos 2 principais. Primeiro, o fato, né, de como eu falei, ela ocorrer em múltiplas camadas. Ou seja, se você perceber que você está vendo 2 camadas ou mais sendo clivadas, aí você já tem certeza que a está se da EBK. Ou, por exemplo, uma forte correlação, que a gente pode ter quase certeza que é a EBK também, seria uma combinação de sintomas, entre eles sendo fotossensibilidade, telangiectasia, que é vascularização superficial, então muitas veias, vasos superficialmente, e uma hipo ou hiperpigmentação da pele. Esses sintomas combinados também já pode indicar que é a epidermose bolhosa de Kindler. Mas ela é uma doença muito rara. Ela, se não me engano, são cerca de apenas 250 pessoas que têm ela no mundo inteiro. E, por fim, a diagnosticação. A gente viu, né, que é muito difícil de dividir, subclassificar a epidermose bolhosa, tendo vários encontros para atualizar essa doença, incluir outras doenças que achavam que era outra coisa, mas vão aderir à epidermose bolhosa ou novos subtipos. E, por fim, tem a própria epidermose bolhosa de Kindler que vem para complicar as coisas. Mas o que a gente sabe de fato, que a epidermose bolhosa, ela compreende 4 formas principais. Simples, juncional, distrófica e a de Kindler, que é bem mais rara. E elas, cada uma delas tem múltiplos subtipos clínicos. E é aí que vem a dificuldade. Os subtipos se caracterizam por uma ampla variedade de sinais clínicos, com muitos deles se sobrepondo entre os subtipos. E aí se encontra a dificuldade da diagnosticação. Mas uma coisa que a gente nota de certo é o espectro contínuo da gravidade fenotípica, dos casos graves, intermediários e localizados, principalmente. Com os casos graves sendo mais fáceis de classificar pela própria gritância dos sintomas e da própria gravidade. Com os outros casos do espectro, os intermediários, até mesmo localizados, precisando, no caso, de análises adicionais. A gente vai ter essas análises adicionais sendo feitas por alguns testes que, na verdade, confirmam o diagnóstico. Então, para ter certeza, a gente faz eles, não confiar apenas no olhar. Quais seriam os principais meios dessa confirmação? O mapeamento por imunofluorescência, que é feito a partir da análise da biópsia da pele. Nesse caso aqui é o que a gente está vendo. A gente poderia ver a própria clivagem da pele, né, e mais. Uma microscopia eletrônica de transmissão. A gente faria análise da ultraestrutura da pele. Ou, o mais certo, que apresenta maior certeza, a análise genética direta dos genes associados à epidermose bolhosa. Ou seja, conferir os genes alterados. Porque conferindo os genes alterados, a gente já sabe bem mais fácil qual é a doença. O gene COL7A1, por exemplo, a distrófica, ou as outras variantes causando os outros tipos. E para concluir, a gente tem que a epidermose bolhosa é uma doença heterogênea que envolve um amplo espectro de gravidade, distintas padrogeranças e muitos genes casuais. E só relembrando os tipos dela. Na EBS, epidermose bolhosa simples, alterações em pelo menos 7 genes que codificam componentes de keranócitos, importantes para a organização do seu esqueleto e para a junção de célula-célula, ou seja, na parte epidérmica, que é a clivagem. Na EBJ, a juncional, a clivagem ocorre na lâmina lúcida da pele, decorrente da ausência ou baixa expressão de proteínas de adesão essenciais, principalmente a lâmina 332. Já na EBD, a distrófica, a clivagem da pele na região da coluna densa, na porção superior da derme, principalmente pelas fibras de ancoragem. Já na EBK, a diferenciação dela é que ela pode ocorrer em múltiplas camadas, nas 3 que a gente já citou, e ainda há lacunas assim, preenchidas acerca dos mecanismos da modulação dos fenótipos da ferrosidade da pele. Porque, como eu falei no diagnóstico, os subtipos têm vários sinais clínicos que se intercalam. Então, isso ainda é uma coisa muito debatida e a cada congresso que tem é uma coisa a ser atualizada. Aqui as referências que a gente utilizou, nosso artigo praticamente,
E muito obrigado por ter visto nossa apresentação.